pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje, nós vamos dar sequência à nossa matéria de operações envolvendo números racionais. E hoje, nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números racionais. Belezinha? Lá na plataforma, galerinha, eu deixei esse registro para vocês. Vocês deverão copiar no caderno, ou então, quem quiser, pode imprimir e deixar coladinho aí no seu caderno, tá ok? Então, vamos começar a nossa explicação. Para multiplicar e dividir números racionais, devemos utilizar o mesmo quadro de sinais que usamos no cálculo do produto ou do quociente de números inteiros. Então, lembrar daquele quadrinho? Menos vezes menos, mais vezes mais que divide menos que divide menos. É essa regrinha aí, tá bom? E além disso, precisamos seguir determinado procedimento de cálculo de acordo com a representação dos números envolvidos. Então, nós vamos começar com a multiplicação. E aí, primeiro, nós vamos falar a multiplicação de um número inteiro por um número decimal. Vai funcionar da seguinte forma. Um exemplo, se eu tenho 0,05 multiplicado por 6, primeira coisa que você vai fazer, na hora de você armar a sua conta, você vai colocar número debaixo de número. Não tem problema se um número tem vírgula e o outro não tem, tá? Não precisa ser vírgula debaixo de vírgula. Na multiplicação, não tem essa exigência, tá bom? É número debaixo de número. Então, tá vendo aqui que eu coloquei 0,05 e aqui embaixo, ó, o 6, bem debaixo assim, ó, bem rente ao número 5. E aí, você vai fazer a multiplicação como se não houvesse vírgula, tá bom? Então, vamos lá. 6 é 5, 30, vão 3. 6 é 0, é 0, com mais 3, 3. E 6 é 0, 0. Aí, vejam o seguinte. Tá vendo esse primeiro número aqui, ó? Ele possui duas casas decimais. Então, a sua resposta também tem que ter duas casas decimais. Então, você vai colocar a vírgula aqui, depois do primeiro zero. Então, vai ficar 0,30. Então, a questão da multiplicação não tem segredo, pessoal. Você vai colocar número debaixo de número, vai fazer a sua multiplicação e só lá na sua resposta você vai organizar as suas casas decimais, igual nós fizemos aqui. Vamos para mais um exemplo? Agora, eu tenho 2,313 vezes menos 4. Nós vamos fazer a regrinha do sinal depois, mas primeiro nós vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Vamos armar a nossa conta, ó, número debaixo de número, e aí vamos fazer a multiplicação como se não houvesse vírgula. Aí, lá na nossa resposta, a gente organiza as casas decimais, tá ok? Então, vamos lá. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. 4 vezes 3, 12, vai 1. E 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Beleza, agora vamos resolver o problema das nossas casas decimais. Esse primeiro número, ele possui 3 casas decimais. Aqui não tem nenhuma casa decimal, então a nossa resposta tem que ter 3 casas decimais. Ok? Então, se tem que ter 3 casas decimais, nós vamos ajustar a nossa vírgula aqui. Ela vai ficar após o número 9, para que fique 3 casas depois da vírgula. Então, a nossa resposta vai ser, ó, primeiro sinal, ó, mais que multiplica menos, é menos. E aí, 9,252. Tranquilinho? Bem facinho, né, galera? Não tem segredo. Número inteiro por um número decimal é isso. Organiza, faz a sua multiplicação e só lá na sua resposta você ajeita a casa decimal. Tranquilinho? Vamos para um outro procedimento. Agora, nós vamos multiplicar 2 números decimais. O primeiro exemplo, nós vamos multiplicar 2,4 por 0,3.
Mesma coisa, você vai organizar de forma que fique número debaixo de número. Aqui, pessoal, coincidiu de ter vírgula debaixo de vírgula. Mas depois eu vou fazer um outro exemplo que não vai coincidir, tá bom? Organizou, armou a sua conta, você vai fazer a multiplicação como se não houvesse vírgula. Depois a gente ajeita as casas decimais. Tranquilo? Então, vamos lá? Ó, 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Agora, soltou uma casinha aqui, nós vamos multiplicar, ó. 0 vezes 4, 0. E 0 vezes 2, 0. Passou um tracinho, vamos somar esses números aqui, ó. Abaixo 2, abaixo 7 e abaixo 0. Aí, vamos voltar lá em cima, ó. Esse primeiro aqui tem uma casa decimal. Esse daqui também tem uma casa decimal. Então, a nossa resposta terá que ter duas casas decimais. Então, quando tiver dois números decimais, quando você multiplicar dois decimais, a sua resposta, você vai somar a quantidade de casas decimais. Então, ó, uma casa aqui com mais uma casa aqui, então a resposta terá que ter duas casas decimais, tá bom? Então, você ajeita a vírgula, coloca ela aqui, de forma que fique duas casas após a vírgula. Tranquilo? Não tem nenhum segredo, né? Então, agora vamos para mais um exemplo em que não vai coincidir vírgula debaixo de vírgula. Então, aqui, ó, menos 5,712 vezes 1,6. Vamos armar a nossa conta de forma que fique número debaixo de número, tá bom? Então, o 2 debaixo, aqui o 6, e esse 1 debaixo do 1, tá bom? Então, vamos multiplicar como se não houvesse vírgula. Depois a gente ajusta, tá ok? 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. 6 vezes 7, 42, vão 4. E 6 vezes 5, 30, com mais 4, 34. Agora, 1 vezes 5,712, vai ficar esse número, vai ficar ele mesmo, né? E agora, nós vamos somar esses algarismos aqui, ó. Abaixo 2, 7 com mais 2 é 9, 2 com mais 1 é 3, 4 com mais 7 é 11, vai 1, e 3 com mais 5 é 8, com mais 1, 9. Agora, você volta lá em cima e veja quantas casas decimais terá a sua resposta. Esse primeiro número, ele possui 3 casas decimais. Esse segundo número possui uma casa decimal. Então, 3 com mais 1, teremos 4 casas decimais na nossa resposta. Então, você vai ajeitar a vírgula de forma que fique 4 casas, ó. Então, a vírgula terá que ficar após o 9. Então, significa que menos 5,712 vezes 1,6 é menos 9,1392. Por que menos? Porque menos vezes mais é menos. Então, não pode esquecer da regrinha do sinal, tá bom? Você faz a sua conta num rascunho, depois coloca o seu resultado, não esquecendo de fazer a regrinha do sinal. Então, recapitulando, quando for dois números decimais, você soma a quantidade de casas decimais para você organizar a sua resposta. Tranquilo? Vamos para mais um procedimento. Agora, quando for duas frações, porque as frações são números racionais, né? Então, ó, para você multiplicar duas frações, você vai multiplicar o numerador da primeira pelo numerador da segunda e o denominador da primeira pelo denominador da segunda. Resumindo, em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. É isso que está falando aqui para vocês. Vamos lá para um exemplo? Olha, eu tenho 2/3 vezes 1/5. Então, você vai fazer, ó, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Como não dá para simplificar, eles não são múltiplos, essa é a sua resposta. Bem facinho essa, né, gente? Vamos para a letra B?
Olha só. Aqui também você não pode esquecer a regrinha do sinal. E nós vamos fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, ó, menos vezes mais, menos. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. Como não dá para simplificar, fica assim também, ok? Menos 8, 21 avos. Outro exemplo. Olha só. Agora eu tenho uma fração vezes um número inteiro. Mas aí a gente não pode esquecer que todo número inteiro, ele é racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. A gente viu isso lá no comecinho da nossa matéria. Então, como que vai funcionar quando tiver uma fração multiplicada por um inteiro? Super fácil, gente. Olha só. Você vai escrever esse número inteiro em forma de fração. Lembra, todo inteiro, debaixo dele é sempre 1. O denominador dele é sempre 1. Aí você colocou um umzinho aqui embaixo, ficou fácil, né? Ó, mais vezes menos, menos. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 1, 6. Parou por aqui? Não. Olha, esses dois números é possível simplificar. São números pares. Então, a gente pode dividir em cima e embaixo por 2. Então, quando for possível, você deve simplificar. Não esqueça disso, belezinha? Então, ó, 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Então, o seu resultado é menos 5 terços. Tranquilo? Então, bem facinho. Quando você estiver mais esperto, quando você vê essa situação aqui, não haverá necessidade de você escrever um aqui embaixo. Se você quiser fazer direto, você pode fazer, tá bom? Mas se você quiser escrever um, pode escrever, que não vai estar errado. Vamos para mais um exemplo. Agora o procedimento vai ser um número decimal multiplicado por uma fração. Então, seguinte, para multiplicar um decimal por uma fração, nós vamos precisar transformar os números de modo que eles ficam na mesma representação. Ou os dois ficam em decimal, ou os dois ficam na forma fracionária, tá bom? Então, você vai escolher o jeito que ficar melhor para você, tá bom? Ou você passa a fração para decimal, ou você passa o decimal para a fração. Fica a seu critério. E aí, eu vou fazer um de cada para vocês verem como que funciona. O primeiro exemplo vai ser 2,7 vezes 2 quintos. Então, neste exemplo, eu vou transformar o decimal para a fração. Como que faz essa transformação? Nós já vimos nas aulas anteriores. Se você tiver dúvida, corre lá e volta e veja os nossos vídeos anteriores, tá bom? Então, olha só, 2,7 é o mesmo que 27 sobre 10. Lembra que o decimal você escreve ele por completo e aqui embaixo a quantidade de zero será a quantidade de números após a vírgula. Como só tem um número, então um zero. Vezes o 2 quintos. Agora que ficou fração em fração, a gente acabou de aprender aqui. É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá bom? Então, ó, 27 vezes 2, 54. 10 vezes 5, 50. Olha, são pares. É possível você simplificar. Então, você vai simplificar. Por quanto? Olha, aqui dá para simplificar por 2, tá bom? É o máximo que nós vamos conseguir. Então, 54 dividido por 2 é 27. E 50 dividido por 2 é 25. Então, fica assim, 27 sobre 25. Tranquilinho? Ou 27, 25 avos. O segundo exemplo vai ser menos 9 quartos vezes 1,2. Nesse daqui, ó, eu vou transformar a fração em decimal, tá bom? Como que eu achei 2,25? Simples, eu dividi 9 por 4, da forma tradicional que a gente sabe fazer.
Você vai lá no seu rascunho, faz lá 9 dividido por 4, você vai achar 2,25, tá bom? E agora, nós vamos fazer, olha, do mesmo jeito que nós aprendemos, olha, nos primeiros procedimentos. Multiplicar 2 decimais, lembra? É número debaixo de número. E aí, nós vamos fazer, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E 2 vezes 2, 4. 1 vezes esse número aqui vai ficar ele mesmo. Abaixou o 0, 5 com mais 5 é 10, vai 1. 4 com mais 2 é 6, com mais 1, 7. E abaixo 2. Agora, vamos organizar as nossas casas decimais. Esse primeiro tem 2 casas decimais. E esse daqui tem uma casa decimal. Então, ó, 2 com mais 1, então teremos 3 casas decimais na nossa resposta. Então, nós vamos ajeitar a vírgula aqui, de forma que fique 3 números após a vírgula. Então, ficou 2,700 ou apenas 2,7, porque os 2 últimos zeros não é obrigatório você escrever. Se você escrever, não está errado, mas não é obrigatório, tá bom? E ficou negativo porque menos vezes mais é menos. Tranquilo? Belezinha? Agora, vamos para a parte de divisão, tá bom? Multiplicação é bem simples. A divisão também não vai ter nenhum segredo. Você precisa ter apenas muito cuidado em alguns procedimentos, mas não é nada impossível. Nós vamos começar dividindo 2 números decimais. Galerinha, muita atenção nesse daqui, tá bom? Toda vez que você for dividir 2 números decimais, é obrigatório que eles tenham a mesma quantidade de casas decimais. Se eles não tiverem a mesma quantidade de casas, você vai ajustar um deles para que eles fiquem com a mesma quantidade, tá bom? É isso que está falando aqui, ó. Então, vamos ver. Como assim, professora? Olha só. O exemplo A é 0,1 dividido por 0,05. Tá vendo? Eles não têm a mesma quantidade de casas decimais. Esse aqui tem apenas uma casa após a vírgula. E esse aqui tem 2 casas após a vírgula. Então, antes de você tentar dividir, você vai ajustar as casas. E como que você ajusta? Acrescentando com 0, tá bom? Então, o primeiro número, para que ele fique com 2 casas, você acrescenta um 0. Então, ele vai virar o 0,10. E o segundo, você apenas repete. Depois que você organizou as casas decimais, você vai dividir como se não tivesse vírgula, tá bom? Então, agora que organizou, não precisa da vírgula mais, tá bom? Então, vamos lá. Esse número sem vírgula, ó, se você tirar a vírgula, ele vira um número 10, porque o 0 à esquerda não faz diferença. E esse número sem vírgula, ele é um número 5, porque esses 2 zeros à esquerda não vai fazer diferença. Então, você vai dividir sem vírgula. 10 dividido por 5 é 2. Tá aí o seu resultado. Simples assim. O que você achou? Fácil. Vamos fazer mais um para ver se você entendeu? Olha, agora nós temos menos 2,14 dividido por 0,2. Olha, eles não têm a mesma quantidade de casas após a vírgula. Então, quem que nós vamos precisar ajustar? Esse daqui. Ele vai precisar ganhar uma casa. E ele ganha essa uma casa usando o algarismo 0. Então, vai ficar assim, ó. O menos 2,14 dividido por 0,20, ó. 2 casas, 2 casas. Depois que você ajustou, tira a vírgula. Olha, esse número sem vírgula fica 214. E esse número sem a vírgula, ele fica 20, porque o 0 à esquerda não faz diferença. Agora, você vai fazer 214 dividido por 20. Quando você fizer isso no seu rascunho ou numa calculadora, você vai encontrar um número
10,7. E aqui deu negativo por causa da nossa regrinha de sinal, olha. Menos que divide mais é menos. Não esqueça da regrinha. Então, é menos 10,7. Tranquilo? Então, recapitulando. 2 decimais, na hora de dividir, você primeiro ajusta as casas, depois esquece a vírgula e divide normalmente. Belezinha? O próximo vai ser dividir duas frações. Como que eu divido duas frações? É bem simples. Você vai dividir uma fração por uma outra, que é diferente de zero, multiplicando a primeira pelo inverso da segunda. Como assim, professora? Multiplicar a primeira pelo inverso da segunda? Calma, fique tranquilo, porque é fácil. Primeiro exemplo. Eu tenho 2,7 dividido por 11 nonos. Então, o que você vai fazer? Olha só, você vai repetir a primeira, a gente fala conservar a primeira, escrever ela igualzinho, ó. Ao invés de dividir agora, você vai multiplicar e você vai inverter a segunda, ó. Então, o 9 vai virar numerador e o 11 vai virar denominador. Entenderam? Então, ó, de novo, você vai repetir a primeira, ao invés de dividir agora, vai multiplicar e você vai inverter a segunda fração. O que é inverter? Quem está em cima vai ficar embaixo e quem está embaixo vai ficar em cima. Feito isso, olha, isso aqui a gente já viu, ó. Como que multiplica duas frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, ó, 2 vezes 9, 18. 7 vezes 11, 77. Como não dá para simplificar, fica assim. Então, veja que multiplicar e dividir frações não precisa tirar o MMC. Você não precisa ficar preocupado, igual lá na soma e na subtração, que os denominadores tinham que ser iguais. Aqui não. Multiplicar e dividir é muito mais simples, ok? Vamos para mais um exemplo? Agora nós temos 5 sextos dividido por 6 sobre 20. Não fique tentado a querer cortar esses dois 6, que não pode, tá bom? Então, seguindo o nosso procedimento, você conserva a primeira, repete a primeira, ao invés de dividir, você vai multiplicar e inverte a segunda, ó. O 6 ficou embaixo e o 20 foi para cima, virou o numerador. Agora, você multiplica, ó. Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. 5 vezes 20 é 100. 6 vezes 6, 36. E aí, é possível simplificar. Quando for possível, lembra, sempre você deverá simplificar, tá bom? Pode dividir por quanto? Pode dividir por 2 e, além de ser por 2, pode também dividir por 4. Quanto maior o número você usar na divisão, melhor para você. Então, vamos dividir por 4. 100 dividido por 4, 25. 36 dividido por 4, 9. Então, ficou 25 nonos. Tá joia? Agora, vamos para um terceiro exemplo, quando você tiver uma fração dividido por um número inteiro. Como que vai funcionar isso, professora? Vamos por partes. Primeiro, lembra que quando o número inteiro todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração, porque o denominador dele é 1, lembra? Então, é o mesmo que menos 3/5 dividido por 2 sobre 1. Feito isso, você vai conservar a primeira, então você vai repetir a primeira, ao invés de dividir, você vai multiplicar e vai inverter aqui, ó. O 1 vai para cima e o 2 vai ficar embaixo. Agora, você faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Lembrando que, como um é negativo e o outro é positivo, você vai fazer a regrinha do sinal, tá bom? Menos vezes mais é menos. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Como não é possível simplificar, você vai deixar assim. Observação. Se for o contrário, o 2 na frente
e o 3/5 depois, dá no mesmo. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Coloca o 1 debaixo do 2, aí você vai conservar a primeira e inverteria esse daqui, tá bom? Mas aí, com o passar das atividades, a gente vai praticando mais. Tranquilinho? Vamos para o próximo? Agora, se eu quiser dividir um decimal por uma fração, vai funcionar do mesmo jeito quando a gente fez na multiplicação. Eles têm que estar na mesma unidade. Ou os dois estejam em forma de fração, ou os dois ficam em forma de decimal. Você vai transformar um deles, tá bom? Antes de você fazer a sua divisão. Então, a gente vai fazer dos dois jeitos para vocês verem como que funciona. Olha só, eu quero dividir 0,5 por menos 1/5. Então, neste daqui, eu vou pegar o 0,5 e transformar em fração. Então, eu vou deixar esse daqui em fração. Como que eu faço isso? Ó, 0,5 é 5 sobre 10. Tá? Uma casa depois da vírgula, então, é um 0. E aí, mesma regrinha. Repete a primeira. Ao invés de dividir, você vai multiplicar e vai inverter a segunda. Ó. O 1 vai ficar embaixo e o 5 vai ficar em cima. Feito isso, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, ó, mais que multiplica menos é menos. 5 vezes 5, 25. E 10 vezes 1, 10. Olha, dá para simplificar. Sempre você verifique isso, tá bom? Dá para dividir por 5. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, 25 dividido por 5 é 5. E 10 dividido por 5 é 2. Então, o nosso resultado é menos 5 meios. Tranquilo, né, galerinha? Não tem segredo. É só você lembrar das regrinhas que tudo vai dar certo. Agora, nós temos 2,15 dividido por 1 meio. Então, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a fração e transformar ela em um decimal. Então, ó, vou conservar a primeira e ao invés de deixar 1 sobre 2, vai ser 0,5. Professora, como que eu sei que 1 sobre 2 é 0,5? Você pega 1 e divide por 2, lá no seu rascunho, tá bom? Feito isso, lembra que dividir decimais, ó, dividir 2 decimais, primeira coisa que você tem que fazer é organizar as casas. Tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Olha, esse tem 2 números depois da vírgula. E esse só tem 1. Então, esse tem que ganhar mais uma casa. E ele ganha com um 0. Então, ó, 2,15 dividido por 0,50. Agora ficou, ó, 2 casas, 2 casas. Organizou? Lembra? Agora você vai escrever um número como se ele não tivesse vírgula. Vai ficar 215 dividido por 50, porque o 0 à esquerda não faz diferença. E aí, você dividindo aí na sua calculadora ou no seu rascunho, você vai encontrar o número 4,3. Então, esse é o seu resultado, tá ok? Então, pessoal, sobre a multiplicação e divisão, são só esses critérios que nós temos que ter cuidado. E aí, eu peço que você tenha bastante atenção em cada procedimento para que você não erre, principalmente na hora de dividir 2 decimais. Não sai dividindo antes sem organizar as casinhas, não, tá bom? E aí, antes da gente terminar, eu quero lembrar vocês que amanhã, no dia 3/6, quarta-feira, nós teremos uma aula online às 7h10, no nosso primeiro horário, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer na aula online de amanhã? Eu vou esclarecer as dúvidas, caso você, depois de assistir esse vídeo, ainda ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, eu vou esclarecer para você e em seguida eu vou corrigir esses exercícios aqui, ó, tá bom? Então, para amanhã, é preciso, é fundamental que você faça essa atividade do livro.
página 485 e 486, do 1 ao 4. E aí nós vamos corrigir na aula de amanhã. Tranquilinho? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula online. Beijo, tchau, tchau.